Boa tarde, me chamo Franklin Rodrigues, sou estudante de Educação Física bacharelado, 8º semestre. Vou explicar para vocês aqui, através de slide, sobre contração musculares e a diferença de fibras musculares que são utilizadas em corrida de 100 metros e 1.500 metros. Vamos lá. Aqui vamos lá falar. Fibras musculares. As fibras musculares são as unidades básicas de músculos e são respectivamente por gerar movimento de força. Elas possuem capacidade de contração e relaxar, permitindo que realizemos desses movimentos simples como piscar, olhar, andar, subir escada, caminhar, correr. Ok? Vamos adiante. Uma contração muscular, ela é dividida em 3 fases: isométrica, isotônica ou dinâmica, isocinética. Isométrica é quando você realiza um trabalho de força sem amplitude de movimentos. Vamos lá. Isotônica ou dinâmica, quando ocorre desigualdade de forças, potência e resistência muscular. É uma força constante e que é usada para suportar nosso peso corporal. Ou seja, em deslocamento nós precisamos fazer estabilidade. Nós temos o core que faz esse trabalho perfeitamente. E aí temos agora aqui a força, isocinética. Ocorre quando os músculos exercem uma força contra uma resistência constante. Ou seja, se você faz um trabalho numa máquina com o cabo puxando, você exerce uma força constante de contração muscular. Essa força é chamada de isocinética. Vamos lá. Aqui, ó. Funções das fibras musculares: locomoção, postura, produção de calor, funções internas. Então vamos lá, explicar uma por uma. Vamos explicar uma por uma. Seguinte, locomoção permite que os movimentos de caminhada, correr, realizar qualquer tipo de atividade física. Postura, manter nosso corpo ereto, estabilizando articulações, gerando o equilíbrio. Como eu já havia citado antes, a função do core, que mantém postura. Produção de calor. Produção do calor. Muitos órgãos dependem dessa produção de calor. Ali, ó. Contração muscular gerada a calor, ajudando a manter a temperatura corporal constante. Funções internas. Auxilia em diversas funções internas dos organismos, como digestão, circulação, coração, respiração e assim por diante. Vamos adiante aqui. Aqui, são as contrações. Aqui, contração isométrica, temos um exemplo ali de um cidadão no meio de 2 paredes exercendo uma força sem movimentos articulares. Contração concêntrica. Essa contração concêntrica, exemplo aqui, um exercício de rosca direta. Quando fazemos o exercício de subida, que chamamos de força concêntrica, você está realizando o movimento concêntrico, subindo. E quando você está descendo, contração excêntrica. Ou seja, você está segurando a força. No meio de atividade física, a musculação, nós chamamos de força de positiva e negativa. Positiva quando sobe e negativa quando exercemos essa força contra a gravidade, segurando a descida.
Vamos adiante. Tipos de fibras musculares. Esse tipo de fibras musculares, como formos falar da corrida de 100 metros ou da corrida de 1.500 metros, aqui estará toda a diferença. Vamos lá. Fibra tipo 1 são as mais resistentes à fadiga, utilizando oxigênio como fonte de energia. São ideais para atividades de longa duração, como corrida à distância. Eu vou explicar mais adiante, mas vou dar uma pausa aqui. É o seguinte, quando você exerce uma corrida de 100 metros, que é uma distância curta, você utiliza muito dessa fibra, fibra 1, que é uma fibra de muita resistência. É uma coisa de explosão, força, muita força muscular. Vamos lá. Fibra do tipo 2 são mais rápidas e poderosas, mas se fadigam muito rapidamente, utilizando glicogênio como fonte de energia. São ideais para atividades de curta duração e alta intensidade, como levantamento de peso. Ou seja, é essa parte aí que eu estou falando. É a parte que envolve a corrida de 100 metros. A outra, tipo 1, é muito utilizada para a corrida de longa duração, corrida de 1.500 metros. Fibra 2, fibra mais resistente, geralmente utilizada para a corrida de 1.500 metros. Vamos adiante. Aqui agora vamos lá. Fatores que influenciam na função das fibras musculares: genética, treinamento, idade e doenças. Vamos falar genética. A genética proporciona a proporção de cada tipo de fibra muscular. É determinada em grande parte pela genética. Ou seja, exemplo, se você tem uma predisposição genética para fibras vermelhas, você tem mais potencial para corrida de 100 metros, que é explosão. Se você tem uma predisposição genética para fibras brancas, você tem uma predisposição para atividade de corridas mais longas, 1.500 metros, maratona e assim por diante. Treinamento. O tipo de treinamento realizado pode influenciar na adaptação das fibras musculares, ou seja, quando você realiza um treinamento específico, exemplo, você escolhe a modalidade de tiro de 100 metros como sua modalidade, 100 e 200 metros. Então, durante o treino que você realiza, você vai adaptando as fibras. Elas vão se transformando, porque o estímulo que é dado é intencionado para aquele esporte. Vamos lá, idade. Com a avançada idade ocorre uma diminuição gradual da massa muscular e da força. Essa diminuição é se dada principalmente pela avançada idade, pela sarcopenia. A sarcopenia, ela causa uma perda de massa muscular. O cidadão que não pratica atividade física, a partir dos 40 anos, a cada ano que se passe, ele perde 1% de massa muscular. Isso é o cidadão que não pratica atividade física. Quando você pratica atividade física, esse percentual é desconsiderado e você vai evitar que esse tipo de doença ocorra, que chama sarcopenia. Vamos lá, doenças. Alguma das doenças, como distrofia muscular, pode afetar a função de fibras musculares. Ou seja, se o cidadão cai doente, hospitalizado, acamado, o que acontece? Ele vai causar uma distrofia muscular. Por quê? Ele vai ficar sem fazer movimentos e o que acontece? Distrofia muscular. A musculatura vai se perdendo volume. Porque muitas vezes o nosso corpo, os órgãos, começam a utilizar a massa muscular como fonte de energia. Vamos adiante. Agora eu vou explicar para vocês a diferença entre corrida de 100 metros, as fibras que são utilizadas na corrida de 100 metros e na corrida de 1.500 metros. Vamos começar pela corrida de 100 metros.
Fibras musculares da corrida de 100 metros, exposição de velocidade. Na exploração da corrida de 100 metros, a velocidade é chave para a vitória. Por trás dessa velocidade estão as fibras musculares. As estrelas da velocidade são as fibras do tipo 2. Como eu havia dito, a fibra do tipo 2 é a fibra que é utilizada na corrida de 100 metros. Porque é uma fibra mais resistente, fibra de força e explosão. Vamos lá. A potência máxima. Essas fibras são como motores de alta performance, capaz de gerar força máxima em um curto período. Elas utilizam muito a glicose como combustível, utilizando principalmente glicogênio como fonte de energia, permitindo contrações musculares rápidas. Fadiga rápida. Embora sejam extremamente poderosas, as fibras do tipo 2 se fadigam rapidamente, o que torna imagens ilustradas como fibras musculares tipo 2 em concentração. O papel das demais fibras. Embora as fibras do tipo 2 sejam protogênicas na corrida de 100 metros, outras fibras também desempenham um papel muito importante. A fibra de tipo 2, essa fibra possui características intermediárias. Outras fadigas do tipo 1 e 2 combinam força e resistência. Fibras do tipo 1, embora sejam mais importantes para atividade de longa duração, as fibras do tipo 1 também contribuem para a importância do treinamento do tiro de 100 metros. Continuando aqui, não é? Vamos lá, o treinamento, né, específico para a corrida de 100 metros. Visa maximizar, né, recrutamento de atividade de fibras do tipo 2, desempenhando o máximo nas provas. Fatores que influenciam no desempenho da prova de 100 metros. Além do tipo de fibras musculares, contrafatores também influenciam no desenvolvimento da corrida de 100 metros. Técnicas de corrida. Uma boa técnica permite otimizar as fibras musculares, minimizando a resistência do ar. Força. Força muscular fundamental para gerar, acelerar, iniciar e manter a velocidade durante a corrida de 100 metros. Potência. A potência muscular é uma combinação de força e velocidade crucial para alcançar altas velocidades. A flexibilidade. A flexibilidade muscular permite um movimento mais eficaz e reduz o risco de lesões. Em resumo, a corrida de 100 metros é um show de força das fibras musculares rápidas, ou seja, do tipo 2, através de treinamentos específicos que são utilizados. Agora vou demonstrar para vocês aqui, através do slide, né, a fibra que é utilizada na corrida de 1.500 metros. A fibra utilizada é a fibra 1, que é a fibra de ação lenta. Só que tem um detalhe, a fibra do tipo 2 também é utilizada nessa corrida. Vou especificar para vocês aqui agora, no slide. Fibra muscular da corrida de 1.500 metros, em equilíbrio delicado. Corrida de 1.500 metros exige uma combinação única de velocidade e resistência, demandando o recrutamento estratégico das fibras. Fibra do tipo 1 e 2, como eu já havia dito. A fibra 1 é a fibra lenta. As fibras exercem as seguintes funções. Resistências. São as campeãs de resistências capazes de contrações prolongadas, utilizando oxigênio como principal fonte de energia. Essa é a fibra do tipo 1. O papel que ela exerce na corrida de 1.500 metros. Essas fibras são cruciais para manter o ritmo constante durante a maior parte
da prova, fornecendo a energia necessária. E a fibra do tipo 2 entra da seguinte forma: potência e resistência combinam um pouco de força com fibra do tipo 2, com resistência do tipo 1. Papel na corrida de 1.500 metros são importantes para fases mais rápidas das provas, retornando ao ritmo e chegando e ajudando. Ou seja, ela entra a fibra do tipo 1, né, nessa função de manter o ritmo, e a tipo 2 mantém a velocidade. Importância da coordenação. Vamos lá. A corrida de 1.500 metros exige uma coordenação precisa entre diferentes fibras musculares. No início, a prova de fibras do tipo 2 são utilizadas e no meio da corrida, a fibra do tipo 1 é utilizada. Vamos lá, fatores que ajudam no desempenho da corrida de 1.500 metros. Além do tipo de fibras musculares, outros fatores também influenciam no desempenho da corrida de 1.500 metros, como capacidade aeróbica, economia de corrida, vou explicar cada um. Vamos lá. Capacidade aeróbica. Capacidade de utilizar o oxigênio de forma eficaz e é fundamental para a resistência. Limiar aeróbico é a capacidade de tolerar a produção do ácido lático, determinando o ponto que o atleta começa a sentir fadiga muscular. Economia de corrida é uma boa técnica de corrida, permite economizar energia percorrendo maiores distâncias em menor esforço. Essa parte aqui que eu terminei de falar, ela é o seguinte: isso vai do treinador, do preparador que está preparando o atleta. Ele vai utilizar, vai combinar com o atleta uma estratégia, de economia de energia. Ou seja, ele vem na prova, muitos saem fortes, mantém o ritmo e vai forte no final. Essa é uma das estratégias, mas tem outras estratégias, que é utilizada. Mas vamos lá. Os treinamentos específicos. Treinamento de corrida de 1.500 metros deve ser direcionado para o desenvolvimento tanto de força quanto de resistência e exercício muscular. Em resumo, a corrida de 1.500 metros exige equilíbrio delicado entre força e resistência. As fibras musculares do tipo 1 e 2 trabalham em combinação. Vamos lá. Possíveis tipos de explorar: fisiologia e corrida de meio fundo, treinamento específico de corrida de 1.500 metros, nutrição para corredores e meta de distância, prevenção em lesões em corredores de fundo. E para fechar, eu fiz um pequeno resumo aqui. Em resumo, as fibras musculares são essenciais para a vida, desempenhando um papel fundamental em diversas funções do nosso organismo. Entender como elas funcionam é importante para otimizar o desempenho físico e prevenir lesões. Espero que tenha sido bastante claro por vocês, explicando a diferença, principalmente da corrida de 100 metros e de 1.500 metros. As fibras que são utilizadas. Relembrando, fibra do tipo 1 são as fibras aeróbicas que você utiliza na corrida de fundo, que são as células aeróbicas, e a do tipo 2 são as anaeróbicas, que você utiliza mais em exercício de força. Ok? Espero que tenha sido bem claro. Deus abençoe. Obrigado.